Meu nome é Andressa, eu fui contratada pela TW como desenvolvedora de software e aconteceu que no meio do caminho descobriram que eu tinha um background bastante forte com dados e ainda bem, porque a minha paixão realmente são dados, mais do que desenvolvimento de software. E antes de começar a falar sobre Pandas, sobre a biblioteca Pandas, eu queria fazer uma introdução para colocar todo mundo na mesma página, não sei qual é o background de vocês. Essa palestra está relacionada à análise de dados, a projetos de análise de dados, e de uma maneira bastante resumida, projetos de dados eles podem ser divididos em 3 seções, né? Uma área de engenharia de dados, que está mais preocupada com infraestrutura de dados, a maneira como esses dados estão acomodados. Ciência de dados, que em 140 caracteres está mais relacionado à aplicação de machine learning, deep learning, bastante estatística. E tem uma parte também de visualização de dados, que é quando efetivamente eu mostro o meu resultado para o meu cliente ou para a minha plateia, enfim, depende do propósito, né? Mais especificamente, essa palestra está relacionada à área de ciência de dados. E aí, em ciência de dados, assim, no mundo ideal, né, porque no mundo real existem mais etapas do que só essas, mas no mundo ideal, ciência de dados ela pode ser resumida em cinco passos, né? Primeiro, a gente coleta dados. Um segundo passo, a gente limpa e prepara esses dados para passar para o terceiro passo e treinar um modelo de machine learning, por exemplo. E aí, num quarto passo, eu testo e comparo esse modelo treinado e operacionalizo num passo 5 e tento melhorar esse modelo iterativamente. E aí, o que Pandas tem a ver com isso tudo, né? Na verdade, o Pandas está extremamente relacionado com esse passo 2, com limpeza e preparação de dados. E Pandas, né, para quem nunca ouviu falar, para quem está totalmente fora da área de dados, se pergunta, né, o que seria Pandas? Tem um easter egg aqui, né, não, mas além desse personagem super simpático que eu gosto pra caramba, mas não é sobre isso a palestra, né? Pandas é uma biblioteca, ela é uma biblioteca, ficou pequena esse screenshot, ela é uma biblioteca open source. Se você acessar pandas.pydata.org, você cai exatamente nessa página. Você pode forcar o projeto, ele é open, você pode contribuir também com a comunidade e, mais importante de tudo, ela é uma biblioteca para análise de dados. Para quem conhece R, o Pandas ele foi inteiramente inspirado em R, só que R é uma linguagem própria, tipo, construída para trabalhar com dados, e Python, para conseguir trabalhar com dados, tem alguns pacotes extras, e Pandas é um desses pacotes. E beleza, ao invés de ficar falando, vamos tentar mostrar um pouco de código, né? Opa! Será que fica? Não sei se fica, estou com medo aqui. Foi? Foi. Mas aí fica... Bom, assim talvez dê. Não sei se vocês conhecem Jupyter Notebook. Jupyter Notebook ele é uma ferramenta figurinha repetida em projetos de data. Ele funciona bastante bem para exploração de dados. E uma das coisas mais legais do Jupyter é que você consegue construir documentações, trechos de código. E mais do que isso, você consegue gerar plots, e os plots eles aparecem já no corpo do Jupyter. E aí eu queria mostrar alguns... Eu não consigo falar e fazer ao mesmo tempo, mas vamos ver se funciona. Eu queria mostrar alguns comandos do Pandas. Na verdade, eu nunca fiz Kung Fu, tá? E faça Kung Fu com Pandas é meio que uma brincadeira, porque no projeto que eu estava antes, o desenvolvedor que pareava comigo, ele era Java... assim, muito Java. Ele não tinha nenhum preconceito com Python, mas ele era muito Java. E aí, quando a gente começou o projeto com validação de hipóteses de um projeto de data, eu sugeri que a gente fizesse com Jupyter, e eu fui sugerindo todo o ferramental. E aí eu apresentei para ele o Pandas, e aí lá no meio do projeto, quando a gente precisava limpar os dados, porque os dados do mundo real eles não são maravilhosos, né?
E aí ele até fez essa brincadeira, nossa, parece até Kung Fu, né, pandas. E aí eu me toquei que tinha uma certa brincadeira com o filme, e aí eu resolvi submeter e parece que colou, né, as pessoas gostaram disso. Como eu disse, eu não tenho familiaridade com Kung Fu, mas eu fiz uma breve busca na internet e eu vi que existem algumas faixas, e aí, se qualquer coisa, se tiver alguma coisa errada, muito errada, alguém me corrige depois. Bom, faixa branca, né, a nível 0, a gente ainda não sabe nada. Tá dando para ver legal? Assim? Talvez não fique muito bom no decorrer, mas vamos lá. F11. Ah, deve ser o function. Assim? Tá melhor? Não. Ah. Window. Tá ruim ainda? Eu já tô no full screen, né? Porque senão eu sairia. Melhorou? Então, beleza. Isso tudo para fazer nada, né? Para mostrar o panda, o Poa, né? Bom, beleza. Faixa branca nível 0 a gente ainda não sabe nada, mas uma das primeiras coisas que a gente vai aprender é importar o pandas e entender duas estruturas que, por exemplo, o R usa bastante, que o pandas parte do princípio que você entenda quais são essas estruturas, que são séries e data frames. Na verdade, são objetos, mas são estruturas, né? Tem um jeito de... Geralmente, quando você for olhar alguma documentação, você vai ver as pessoas importando pandas e dando um alias para o pandas, e eu, como desenvolvedora, não entendo por que isso, porque por que não escrever pandas direto ao invés de abreviar em PD, né? Então, eu prefiro fazer assim. Uma coisa legal do Jupyter é que as células, cada caixinha dessa aqui é uma célula, né? Células que não tem nada entre esse colchete significam que você ainda não executou elas. Quando elas estão com asterístico, significa que elas ainda estão sendo executadas, e sim, quando ela tem um número, significa que aquela célula foi executada. Porque inúmeras vezes, quando você está fazendo alguma análise com o Jupyter, você vai e volta porque você quer melhorar alguma coisa ou você quer melhorar algum gráfico. Então, a ordem com que você está executando as células faz diferença. E aí, beleza, vamos apresentar duas estruturas. A diferença básica entre séries e data frames é que séries são unidimensionais. Você vai ter aqui à esquerda uma coluna com um índice, que está sendo setado a partir de uma lista, e você vai ter os seus dados, e esses dados sempre vão ser unidimensionais. Se você quiser fazer uma coisa mais complexa, porque estrutura unidimensional geralmente na vida real não existe, né? Então as séries geralmente você vai usar para fazer alguma soma, alguma coisa assim. Se você quiser uma estrutura um pouco mais complexa, você pode usar um data frame e você consegue criar um data frame facilmente a partir de um dicionário. Então, um exemplo fictício aqui, para eu criar um data frame, basta eu chamar o data frame, indicar qual é o dicionário, e, inclusive, eu posso dar nome para minhas colunas. Eu poderia também usar o data.keys aqui, né? Mas estamos sendo verboso. E aí você percebe a primeira diferença, né? Enquanto séries eu tenho unidimensionalidade, com pandas com o data frame eu tenho algo similar a uma tabela, né? E isso, para o ser humano, fica fácil de visualizar a estrutura. Mas isso, na verdade, é um objeto. Esse objeto só aparece aqui assim porque a gente está no Jupyter. Se a gente estivesse fazendo isso num terminal, não apareceria assim. E aí, ok, a gente sabe pelo menos alguma coisa, né? A gente sabe o que é, a gente sabe importar, mas a gente ainda não sabe exatamente como usar. Então, a gente pode partir para a faixa amarela o Pô já fica um pouco mais animado. Nesse nível, a gente consegue importar um arquivo CSV, porque geralmente, quando um projeto começa, quando você está nesse nível de exploração de dados, o formato que chega para você é um formato de Excel ou .csv. Chegam outros formatos também, né? XLSX, sei lá, da Microsoft. O Pandas consegue, esse read CSV consegue ler praticamente qualquer estrutura CSV/Excel. Tem um read Excel também, além desse método read CSV.
E além disso, você consegue fazer algumas coisas iniciais para explorar qual é o conteúdo daquele arquivo que chegou para você, né? Existem inúmeros sites que possuem conjuntos de dados gratuitos, abertos. Eu abri em outra tab, mas eu não vou... Ah, não, beleza, dá. O Kaggle é uma delas, eu não sei nem se eu estou falando certo o nome, né, se pronuncia de outra maneira, mas ele foi recentemente comprado pelo Google, inclusive. E nele você tem milhares de conjuntos de dados gratuitos, então se você quiser começar com dados reais, você pode fazer uso disso. Existem outros sites também que a gente pode conversar depois. Eu tomei a liberdade de pegar esse dataset da IMDb. IMDb é uma base de dados de filmes, né? E aí o legal também do Kaggle é que ele tem toda uma descrição por que esse dataset está disponibilizado, algumas notas importantes sobre aquisição, e o mais legal de tudo é que você pode downloadar o arquivo, né? E esse arquivo, ele geralmente vem num formato CSV, o que é maravilhoso porque é exatamente o que a gente quer. E aí, acredita em mim, eu coloquei esse arquivo no mesmo diretório desse Jupyter Notebook. E aí, para eu carregar esse arquivo, simplesmente eu chamo o .read_csv com esse caminho e ele automaticamente, o retorno dele é um data frame. Para eu acessar esse data frame, simplesmente no Jupyter Notebook, eu posso chamar essa variável que eu armazenei, o data frame, e aí todo o meu data frame está aqui, todo o meu conjunto está aqui, mas isso talvez não sirva para muita coisa, né? De cara, ele já me dá que eu tenho 5.043 registros por 28 colunas. Cada coluna vai me representar uma variável, uma feature. Isso é uma palavra reservada quando a gente está trabalhando com dados. Mais do que isso, eu posso simplesmente, ao invés de plotar toda a tabela, eu posso simplesmente pegar as 5 linhas iniciais ou as 5 linhas finais, com o head e com o tail. Isso só para explorar, né? Se eu quiser saber o número de colunas sem plotar o data frame, eu posso simplesmente, isso aqui já está editado, eu posso primeiro, se eu botar o ponto columns, e você repara aqui que ele não é um método, né? Ele é um atributo. Ele me devolve todos os atributos, eu posso facilmente transformar isso numa lista e manipular isso, iterar isso, fazer o que eu quiser com isso, né? Além disso, eu posso também verificar a quantidade de registros que eu tenho. Então, por exemplo, a coluna color ela tem 5.024 registros, mas, por exemplo, a coluna de nome do diretor tem menos. Então, existem alguns... Isso já me dá um indicativo que existem alguns valores faltantes. A gente já vai falar sobre isso. Se eu quiser saber a estrutura, o formato desses dados aqui, ele me dá qual é a linha e qual é a quantidade de coluna, mas eu posso chegar nesses valores também, pegando o tamanho desse data frame ou o tamanho das colunas. Opa! E aí eu chego no mesmo formato. O ponto shape realmente está me informando, está me dando a informação correta. Ok, a gente sabe minimamente usar, mas a gente ainda não sabe muito bem como lidar com isso, né? Então a gente já pode passar para um outro nível, não se assuste, o Pô está um pouco assustado aqui, mas ok. Nesse nível, a gente consegue aprender a recuperar quais são aqueles campos nulos. Quando a gente colocou aquele ponto count, a gente viu que tem algumas variáveis ali que estão faltantes, né? Mas quais são esses campos, né? Qual é a proporção desses campos? Então, eu consigo facilmente recuperar esses campos nulos sem precisar iterar. Eu consigo tratar esses valores, né? Eu posso simplesmente atribuir algum valor para esses campos nulos ou eu posso ignorar eles. Talvez eu não consiga... seguir, talvez aquela variável seja muito importante para o meu algoritmo de machine learning, então eu não quero dispensar ela, então eu vou lidar de alguma maneira com ela. Ou talvez não, talvez ela seja insignificante e já que ela está com muito valor faltante, eu vou simplesmente tirar. E aí, eu espero que nesse ponto vocês já estejam percebendo que com o Pandas eu simplesmente estou chamando métodos e transformando o formato de uma maneira muito rápida. Eu não estou, em momento algum, abrindo um fórum, eu não estou fazendo nenhuma iteração em cima do data frame. Eu estou simplesmente
chamando métodos. E aqui, talvez essa estrutura entre colchetes seja um pouco complicada agora, mas isso aqui é que nem quando você aprende a falar, mas não sabe escrever, depois você aprende a escrever, mas você já sabe falar. Então, não se assuste com essa estrutura que a gente ainda vai chegar lá porque isso está acontecendo. Mas o mais importante aqui é que no Pandas eu estou chamando o isNull, e aí, como argumento, eu estou informando qual é a coluna que eu quero do meu data frame. E o len simplesmente me dá quantos desses registros eu tenho, né? E aí eu tenho 104. Lá na frente a gente viu que quando eu chamei o count eu tinha 4.900 e pouco, e o registro total são 5.043, né? Então se somar lá dá 104. Eu só não vou porque está acabando o tempo, então só não vou voltar por causa disso. E aí aqui eu estou falando exatamente isso, né? O tamanho dele é 5.043, eu tenho 104 linhas com a coluna director name vazia. E aí eu posso simplesmente, eu estou atribuindo a outra variável porque eu não quero alterar a estrutura do data frame. Eu posso simplesmente chamar o fill NA e atribuir um valor -1 para esses caras, e aí eu continuo utilizando essa coluna director name. E aí quando eu pego a quantidade desses caras que estão vazios, agora eu não tenho nenhum, porque eu tratei isso. E aí a quantidade de linhas completas com a coluna director name volta a ser o meu total, né? Então eu consigo utilizar todo o conjunto. Eu posso também, ao invés de fazer isso, eu posso simplesmente dropar essas linhas, ignorar elas, e aí quando eu for pegar, quando eu for verificar se existe também alguma vazia, eu não tenho nenhuma vazia. Eu tirei todas elas, mas em contrapartida, agora eu não tenho mais 5.043, né? Eu me livrei das 104 variáveis lá, então eu fico com o meu conjunto menor, reduzido. E aí, ok, agora a gente sabe lidar, mas a gente ainda não sabe limpar esses dados, está ficando melhor. Nesse ponto é interessante entender que nulos são diferentes de duplicados. Valores iguais são diferentes de valores nulos, mas isso também faz parte da limpeza dos dados. Então, aqui eu posso simplesmente tirar os duplicados, eu posso acessar quais são os registros que eu tenho duplicados, e aí eu tenho um operador novo aqui que é o till, que é um operador de negação. Isso por quê? Porque, por exemplo, quando você recebe um conjunto, você não quer... Se você tem uma chave identificadora, tudo bem que o nome do filme não é uma chave identificadora, porque pode existir mais de um filme com o mesmo nome, né? Mas se eu tenho, por exemplo, uma chave identificadora CPF, eu não posso ter 2 CPFs para 2 pessoas diferentes, né? A motivação de você tirar duplicados é bastante essa. E aqui, se eu pegar quantos registros eu tenho com o move title completos, eu tenho todos eles, né? Mas se eu chegar e retirar os que são duplicados e manter o último, o valor default é manter o primeiro, né? Eu só coloquei esse keep porque existem alguns atributos que você pode colocar aqui dentro. E aí, novamente, atribuindo para uma variável para eu não destruir essa estrutura, né? Se eu verificar quantos registros agora eu tenho, eu tirei os duplicados e fiquei com 4.917. Que é a mesmíssima coisa que eu colocar esse operador nulo, né? Eu quero tirar os que são duplicados. E aí eu chego no mesmo resultado. E, de novo, fazendo essa ressalva, que nulo é diferente de duplicado. Então, o nulo não tem nada a ver com o duplicado. Eu não tenho nenhum nulo, mas eu tinha alguns duplicados. Ok, a gente sabe limpar, mas a gente ainda não sabe filtrar. O Pô está ficando mais confiante. Algumas estruturas interessantes aqui. O ponto .lock, ponto .ix. E a gente consegue facilmente também filtrar algumas colunas. Então, quando eu chamo um ponto .lock e coloco... Eu não sei nem como é o nome disso, na real. Quando eu coloco entre esses colchetes... Não são argumentos, né? Esses dois elementos... Eu estou chamando, isso aqui é equivalente a eu simplesmente chamar o data frame. É exatamente a mesma coisa. Deixa eu só não tirar a estrutura aqui para aproveitar depois. E aí o que isso significa, né? O que significa? Bom, essa primeira lista que eu estou informando, ela está relacionada a um filtro de índices. Então eu estou pedindo para ele me retornar todas as colunas com índice 0, 20, 14 e 100. E aqui, se eu incluir, por exemplo, 15, ele vai me retornar o 15 também.
Em contrapartida, o outro elemento ali está relacionado à lista de colunas. Então, eu posso retornar todos os índices, só que só as colunas, nome do diretor e nome do filme. E aí, se eu combinar essas duas coisas com o ponto lock, eu consigo selecionar exatamente uma lista de índices e colunas identificadas. Por que isso é muito legal do ponto de vista de machine learning? Porque se eu tiver um problema de classificação, eu tenho que ensinar para o meu algoritmo qual é a resposta. E aí, fatalmente, eu vou querer tirar uma das colunas, a coluna que é a resposta desse conjunto. E eu consigo separar isso de uma maneira muito fácil através do ponto lock. Eu consigo selecionar todas as linhas e selecionar só a coluna de resposta. O ponto .ix ele acessa diretamente o índice. Muito cuidado com o ponto .ix porque o Pandas Data Frame ele é armazenado em memória e se você usa o ponto .ix ele gasta muita memória. Então, se você quer fazer um for, colocar esse ponto .ix dentro de um for, cuidado, porque vai exigir um pouco de recurso computacional. E aí essa estrutura dentro do colchete, né? Eu consigo fazer filtros dentro dessa estrutura. Então, por exemplo, eu posso filtrar quantos críticos acima de, sei lá, quantos filmes tem mais de 1000 revisões de críticos, deve ser essa a tradução, né? E aí eu não tenho nenhum, mas se eu for um pouco menos seletivo aqui, quiser mais de 500 críticas, eu tenho esse retorno. Coluna de número de críticas está aqui, né? Eu conseguiria acessar essa coluna simplesmente acessando o nome dela aqui. Opa! E pronto. E aí eu retorno uma série, né? Você repara que esse tipo aqui é uma série, não é um data frame. Da mesma maneira que eu consigo fazer isso com outras com menor também. E outra coisa que eu consigo fazer é acumular filtros aqui, é colocar outras colunas e filtrar mais de uma coluna por vez. No caso aqui eu estou pegando a direção, né? A duração, a quantidade de tempo, então eu estou pegando filmes com menos de 60 minutos, por exemplo. Bacana, conseguimos filtrar, mas a gente ainda não pode fazer um pouco mais, né? A gente pode também ordenar algumas colunas, tirar soma, média e outras medidas. Eu consigo também agrupar facilmente, simplesmente chamando métodos e... eu já falei da média, né? E aí, por exemplo, se eu quiser saber ordenar os filmes por título, aqui eu já estou chamando direto a coluna, né? Ao invés de retornar direto ao data frame. Eu posso ordenar os filmes... por isso que eu botei aqui o nome. Porque não dá para ver. E aí, ou seja, o sort ele funciona com string também, não necessariamente... Quando você fala de ordenação, às vezes você pensa que é só com números e floats, né? Mas não, ele funciona com string também, e aqui ele está ordenando pelo nome do filme. Eu posso também ordenar, por exemplo, por orçamento do filme e indicar que eu quero por ordem decrescente. E aí aqui eu tenho os filmes de maior que tiveram maior orçamento, né? Vamos dizer assim, em ordem decrescente. Eu posso tirar a soma, e isso aqui não está me dando nada, mas é só para dizer que, por exemplo, eu consigo fazer somas sem novamente ter que iterar todo o data frame para fazer isso. E, inclusive, eu posso utilizar um group by, eu posso agrupar facilmente pelo número do diretor, pegar qual é o budget daquele diretor e extrair uma média, ou seja, eu tenho qual é a média de orçamento de cada diretor. E aí vem uma ordem de grandeza bastante elevada, né? Ok, a gente sabe ordenar, mas a gente pode combinar também data frames. Por que combinar data frames é algo interessante? Porque se daqui a um tempo a IMDb ela me fornece um novo dataset, eu consigo facilmente... se eu falar apendar, eu estou falando coisa errada. Eu consigo facilmente concatenar esse data frame no conjunto que eu tenho, sem precisar, sei lá, abrir um Excel, juntar tudo para depois importar para o Pandas. E o merge está mais relacionado a adicionar colunas. Então, não necessariamente eu estou querendo adicionar linhas, mas podem surgir novos atributos que eu queira juntar nesse meu conjunto. Então, o ponto merge serve exatamente para isso. Existem inúmeras outras operações que você consegue fazer com data frames, inclusive somar, diminuir, multiplicar colunas.
Essa documentação ela é bastante ampla nesse sentido. Então, aqui um exemplo toy, né, um exemplo fictício. Eu estou criando um data frame, um segundo data frame e um terceiro data frame. E aí, quando eu chamo um ponto concat, e isso aqui é super importante, colocando eles em uma lista, indicando como argumento uma lista de data frames, ele me retorna os data frames concatenados, né? O ponto append é exatamente igual ao ponto concat. É porque o ponto concat ele tem alguns argumentos a mais que são interessantes dependendo do caso que você queira utilizar. Mas o efeito é exatamente igual. E aí, se eu quiser simplesmente adicionar mais colunas nesse meu data frame, eu simplesmente posso chamar um merge. Está acabando, a gente já está no nível 7. A gente sabe um monte de coisa agora. E o mais legal de tudo é graficar, né? Eu poderia ter colocado o gráfico lá no início, mas aí... não sei por que eu não fiz assim. E aí, para quem já usou Matplotlib e Seaborn para gerar gráficos, quando você se depara com pandas.plot é fantástico. Você descobre um novo mundo que você nunca mais precisa voltar atrás e quebrar a cabeça com Matplotlib. E aí aqui vem uma particularidade do Jupyter, né? Esse percent ele se chama um comando mágico e é exatamente esse o nome, Magic Command. E aqui, na verdade, eu estou dizendo para ele, depois que ele gerar o objeto Matplotlib, ele já me mostrar no Jupyter. Eu vou tirar esse cara aqui só para mostrar o que acontece, né? Aqui eu só estou importando o Seaborn para o gráfico ficar mais bonitinho, não ficar com uma cara feia default do Matplotlib. E aí, por exemplo, se eu chamo uma coluna e simplesmente chamo um ponto plot, como eu não tenho... Opa! Tá, porque ele deve ter aberto a imagem, já entendi o que aconteceu. Como eu não estou mandando um Magic Command ali, ele está me devolvendo o objeto, né? Mas se eu chego aqui e boto Matplotlib inline, ele já me gera o plot direto no Jupyter Notebook. Esse gráfico não quer dizer nada, eu só estou simplesmente colocando um gráfico de linha na variável duração. Então, aqui a gente tem os 5.043 registros, né, e a duração de cada filme. Não quer dizer nada. Uma coisa bastante interessante também do ponto de vista de ciência de dados é você entender como variáveis estão correlacionadas, né? E esse ponto scatter ele acaba plotando uma variável por outra. Então, aqui, obviamente, está correlacionado porque eu estou plotando a mesma variável por ela. Mas entender se variáveis estão relacionadas, principalmente com a saída, é um forte indício que talvez eu não precise de um algoritmo de machine learning, porque eu já tenho uma linearidade entre variáveis sem eu precisar treinar nenhum algoritmo. Mas com o ponto scatter eu consigo analisar diferentes variáveis, qual é a relação entre uma variável e outra, né? Eu posso tirar também uma correlação entre essas variáveis, e ele vai me devolver um outro data frame. E aqui tem a correlação, por exemplo, de número de críticas por duração, né? E uma das coisas mais legais do Pandas é que eu consigo gerar uma matriz dessa correlação. Então, quando eu chamo esse scatter matrix, informando qual é o data frame que eu quero, talvez isso demore um pouco. E aí aqui indica que ele está executando, né, esse asterisco. E... está executando. Bom, daqui a pouco vem. E aí, o que esse scatter... porque ele está plotando 26 por 26, a correlação de 26 por 26, né? Ó, veio. E o gráfico... Pronto. Claro que não é o gráfico mais bonito e é nessa hora que a gente vai voltar para o gráfico e ajeitar o label do eixo Y, enfim, fazer as firulas, né? Mas o mais legal desse scatter plot é que ele já vai me dar toda a relação entre todas as variáveis. E na diagonal ele está me dando distribuição KDE, né, estimado. Quando eu bato o olho nisso aqui, eu consigo perceber se existem variáveis correlacionadas ou não logo de cara. Então, essa ferramenta, em relação à ciência de dados, é fantástica. E aí, ok, a gente já sabe um tantão de coisa, a gente já é fera em pandas. Só um adendo que
mesmo quando você é faixa preta, você talvez não saiba tudo, né, na vida. Então, isso é um recurso, na verdade, não é nem do Pandas, é do Jupyter. Você pode, a qualquer momento, pedir ajuda dessa maneira, chamar o help com o método que você quer utilizar. E é exatamente a mesma, ele vai te retornar exatamente a mesma coisa que você vai encontrar no site, mas talvez isso seja uma maneira mais rápida de você fazer consultas, né? E é isso, gente. Beleza, eu vou aqui fazer uma pergunta, cara. Dei um random aqui, tá? Levanta a mão de novo aí, quem foi? Não, então. A primeira com qual versão do Python? Qualquer uma? 3. Eu estou usando 3. Beleza. 3 para cima, 3.x, vamos dizer. E está disponível em algum lugar esse... Ainda não. Não, posso colocar o Jupyter num GitHub e colocar em SlideShare, sei lá, e puxar o GitHub para essa apresentação. Posso colocar. Oi. Olá. Perguntinha técnica rápida. Essas operações que são meio destrutivas no data frame, tipo sort, coisas do tipo, ela vai atuar em place do data frame ou ela vai retornar um novo data frame ordenado? Então, alguns métodos têm um argumento que se chama inPlace igual a true. O default dele é falso. Então, eu diria que a maior parte desses métodos, ele tem um inPlace falso e aí ele não vai alterar o data frame em questão. Ele vai gerar um novo data frame, por isso que você atribui. Se você colocar um inPlace igual a true, porque quando você faz essas operações, você está alterando a estrutura, né? Então, isso é sensível do ponto de vista do dado em si. E aí, por isso que o Pandas é cauteloso e já deixa um inPlace como falso. E aí ele força você, quando você coloca um inPlace igual a true, você sabe o que você está fazendo, teoricamente, né? Então, você está alterando a estrutura. Pergunta, gente. Tem uma... Posso? Ah, sim. É Andressa. Isso. Então, no final a gente provavelmente vai tentar juntar esses slides da galera e tentar mandar e-mail para todo mundo. Porque... Oi? Não só dela, mas o chat, como não está palestrando, é legal a gente tentar mandar depois. Sim. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu estou começando, então não sei se a pergunta vai fazer muito sentido. Sempre faz. Você está buscando esses dados. Quando, por exemplo, eu vou trabalhar com pandas e fazer esse tipo de levantamento, gerar esses datasets, e quando é mais vantagem ou quando eu posso usar uma ferramenta de analytics e não usar o pandas e tratar isso direto com o usuário puxando esses dados direto da base. Quando você diz ferramenta de analytics, você está querendo dizer... Tableau, ClickView... Tá, legal. O Tableau, ele é uma ferramenta que entra em visualização de dados. O Tableau, ele na verdade é aquele plug final. Apesar da ferramenta se vender como uma ferramenta plug and play e beleza, quem já usou, provavelmente se não fez nenhum tratamento antes nos dados, bateu muita cabeça até ter o plot que realmente queria. São coisas diferentes na real que você está falando. Sempre que você receber um dado do mundo real, você vai precisar fazer algum tratamento nele. E aí você pode ter diferentes abordagens. Você pode usar uma ferramenta paga, tipo um Watson da vida, ferramentas da Microsoft, que são as grandes que estão chegando lá, ou você pode fazer programaticamente. Aí você pode usar um R, pode usar um Scala, pode usar Python. E aí se você optar por Python, Pandas é sem dúvida a melhor opção para você fazer esse tipo de coisa. Não sei se respondeu. Dá para a gente estender muito mais. Porque as outras etapas, os outros pontos, você consegue, se você continuar seguindo com Python, você consegue utilizar outras bibliotecas, como o scikit-learn, o próprio Seaborn para você, no final das contas, fazer a visualização. Então, assim, um conjunto de... Depende da maneira como você quer fazer, né? Se é programaticamente ou se é de uma maneira paga.
Geralmente num projeto você tem eu não vou conseguir falar essa da final, mas pessoas com backgrounds múltiplos. Então, dificilmente o BA vai estar fazendo isso aqui sozinho, sabe? Vai ter provavelmente um estatístico / cientista de dados / desenvolvedor junto e as coisas se complementam. O legal é que o Pandas você consegue manipular de uma maneira muito rápida com o Pandas, sabe? Sem você precisar ficar fazendo um código grande. Então, por isso que eu digo, Pandas é a melhor opção. Se você quer fazer essa etapa com Python, Pandas é, sem dúvida, a melhor opção. Diga. Esse é um assunto que eu comecei a estudar, estou fazendo um curso e tal, e eu tenho uma dúvida. Eu sou desenvolvedor de software, né? A parte que você não gosta muito, e eu estou pretendendo gostar da parte que você gosta também. Mas eu tenho uma dúvida. Eu vejo, como você falou, o Jupyter Notebook é figurinha repetida, pandas, matplotlib, etc. Né? São figurinhas repetidas. Mas eu vejo que, com a minha cabeça de desenvolvedor de software, a gente programa para automatizar as coisas. Eu vejo que aqui, sempre a gente vê tudo muito interativo. Né? Então você vai ali, o último item lá, né, melhorar interativamente. Depois que você coleta, limpa e etc. e melhora interativamente, chega um ponto que isso vira algo automático para ser visualizado no Kibana, no Kib, coisa desse tipo assim? Sim. Como é que... Porque até agora eu só vi até o item 5, e daí carrega no Kibana, mas tudo muito na mão. A automação disso, como é que rola? Então, duas coisas, né? O Jupyter ele é muito bom como uma fase exploratória. Se você está querendo validar uma hipótese, sei lá, você está querendo responder alguma pergunta do seu negócio. Será que com os dados que eu tenho eu consigo responder essa pergunta? Será que um algoritmo de machine learning... Será que eu preciso de um algoritmo de machine learning? Será que uma estatística pura já resolve? São coisas, validações de hipóteses e alguma fase muito exploratória. Quando você chega no meio ali do processo no Jupyter, você fala assim, nossa, eu consegui treinar um modelo e eu tenho uma acurácia, ou independente da medida que você está usando para desempenho, eu estou legal para colocar isso em produção. Beleza, como colocar isso em produção? A primeira coisa que você tem que fazer é manter a consistência daquele modelo, porque se você retreinar, se você não for uma pessoa cautelosa com a inicialização, você vai ter um outro resultado. Então, se você está satisfeito com aquilo ali, a primeira coisa que você tem que fazer é tornar aquilo consistente. E uma das maneiras de você fazer isso é transformar aquilo num ponto pickle, que é uma serialização de um objeto, de uma maneira bastante crua. E aí, esse ponto pickle, você vai acabar importando ele num ambiente de produção. De tempos em tempos, você pode colocar testes em cima desse seu modelo para ver se ele está perdendo acurácia ou não, à medida que ele vai recebendo dados do mundo real. Quando a gente sai para colocar no mundo operação, fazer um deploy em produção, você já está falando de engenharia de dados. Como é que vai ser a arquitetura? Eu vou colocar num lago de dados, eu vou armazenar isso, ao invés de um ponto, porque armazenar em ponto CSV em mundo de produção não dá, né? Não existe. Então, como é que eu vou fazer esse fluxo de dados? Eu vou puxar direto da base do meu cliente? Oracle. Se for Oracle, talvez eu perca em performance. Então, talvez eu tenha que começar a pensar em armazenar esses dados de uma maneira diferente. Então, assim, tudo isso aqui é muito bom para uma fase exploratória, para uma fase inicial. Você tem toda a razão. A partir do momento que a gente quer, beleza, vamos falar a Vera agora, vamos colocar em produção. Aí a história é completamente diferente. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é tornar um negócio consistente. É salvar num objeto para você conseguir importar o mesmo objeto em qualquer outro lugar. Exatamente. Para ver se você está perdendo acurácia, se os dados que estão entrando já são diferentes, já não fazem mais sentido para aquele algoritmo treinado. Teste de regressão, enfim, aí a gente entra num outro mundo, que tem muito mais a ver com engenharia e programação mesmo, práticas de programação, do que ciência de dados e estatística e tal. Não sei se respondeu. Você está frustrado ainda? Não? Oi. Fala. Primeiramente, parabéns pela palestra, tá? Obrigada. Eu tenho um amigo que ele é estatístico e ele só usa R para tudo que ele faz. Né? Eu gostaria de saber por você, por que você escolheu o Pandas, se é pela propriedade por Python, se é alguma feature que alguém chega aqui para você, comparação com R, algo do tipo? Então,
O Pandas, se você procurar na própria documentação do Pandas, o Pandas ele é uma cópia do R. O R ele foi feito para trabalhar com dados. A essência dele é a estatística, sabe? Ele foi uma linguagem feita para estatística, para trabalhar com dados. O Python não. O Python é uma linguagem de programação ampla. E aí uma das maneiras de você conseguir trabalhar com dados é a partir de um pacote. E aí o Pandas ele entrou nessa brincadeira. E assim, data frame, series, os métodos, se você olhar no R, são exatamente iguais. Ele é uma cópia do R. Existem algumas ressalvas, né? Esse lance da operacionalização. Você operacionalizar R é muito mais difícil. Eu diria que, em termos de linguagem de programação, em termos de software em produção com R, eu arriscaria dizer que existem muito menos softwares escritos em R em produção do que Python. Então, tipo, testes unitários, testes de regressão. Então fica se você realmente vai seguir em frente e colocar em produção, esse pode ser um fator que pese. Mas se você só está brincando, você está num meio acadêmico, principalmente meio acadêmico, o R é muito utilizado, tanto faz. E você não sabe nenhuma das duas, tanto faz. Mas eu gosto mais de Python mesmo. É mais fácil do que aprender R, na verdade. Beleza, então, gente. Legal? Essa foi a palestra da Andressa. Obrigada, Andressa.